Oi pessoal, tudo bem? Vamos estar aqui agora com a nossa última semana do PET de História do primeiro ano. Nessa última semana, vamos estar estudando a transferência da Corte Real Portuguesa para o Brasil. É chamado também de fuga da Corte Portuguesa. Por que de fuga? Então ele quer dizer que a Corte vai fugir de Portugal para o Brasil. Vamos então estar entendendo aqui brevemente esses aspectos. Temos aqui esse box que fala: a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi o período em que a família real, sua corte de nobres, servos e empregados domésticos radicaram-se no Brasil. Então, vai acontecer essa fuga no ano de 1807, no finalzinho desse ano aí. E eles vão chegar no Brasil em 1808. Vai ser chamado de período joanino. É o período onde nós vamos ter o estabelecimento da família real portuguesa nas terras brasileiras. Temos aqui também alguns conceitos. Um deles é corte. Corte, pessoal, vamos estar entendendo aqui. Foram políticos do caráter consultivo e deliberativo das monarquias tradicionais pelo rei ou em seu nome. As diferentes classes sociais estabelecidas, que são as conhecidas três ordens. O primeiro estado, que correspondia ao braço do clero. O segundo estado, que era o braço da nobreza, e o terceiro estado, que era o braço do povo. Então a corte ela engloba tudo isso aí. Né? Um governo monárquico, quando se fala corte, é esse emaranhado de coisas que eu acabei de citar para vocês. E o bloqueio continental, aqui nós temos a designação, né, do que foi isso. Foi a proibição imposta pelo imperador Napoleão Bonaparte, com a emanação, a 21 de novembro de 1806, do Decreto de Berlim, que consistia em impedir o acesso a portos dos países então submetidos ao domínio do Império Francês, a navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda. Vou resumir para vocês aqui e simplificar. Esse bloqueio continental foi uma imposição de Napoleão para os países europeus não receberem em seus portos navios ingleses, porque Napoleão ele tinha uma rixa com a Inglaterra e ele não conseguia invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra ela era uma ilha e a frota naval inglesa era muito poderosa. No mundo, naquele período, era a melhor e maior. Então Napoleão, para tentar fazer um mecanismo para prejudicar os ingleses, ele vai impedir que os ingleses ancorem seus navios em portos de outros países. E um deles vai ser o próprio Portugal, porque Portugal tinha acordos com a Inglaterra. Portugal era um grande parceiro com os ingleses. E Napoleão, quando decreta esse bloqueio, Portugal teria que acatá-lo e não mais receber em seus portos navios ingleses. Vamos estar entendendo agora se Portugal aceitou ou não esse bloqueio continental. Temos aqui uma representação que fala da fuga da família real portuguesa. Uma outra ilustração também, o dia em que a família real fugiu para o Brasil. E o Para Saber Mais, vamos ter aqui 2 vídeos que vão falar sobre essa vinda da família real ao Brasil e um texto. Tendo possibilidade, façam aí a consulta. E nós já temos as nossas atividades. Nas atividades, vamos ter aqui, né, um texto que vai falar sobre a fuga da corte portuguesa. Nesse texto aqui, vai estar falando como que aconteceu esse bloqueio, porque Napoleão ele queria expandir o império que ele estava construindo. Porém, mesmo com o exército dele que era imbatível, ele ainda tinha ali um percalço da supremacia da Marinha Britânica, que era incontestável. Então, nesse sentido, ele não conseguiria empreender o que ele tinha em mente, aí preso nessa questão da Inglaterra. E por isso que ele vai decretar o bloqueio continental. Já que eu não consigo invadir a Inglaterra, eu vou bloquear os portos. Então os países europeus não vão aceitar em seus portos os navios ingleses, para tentar, de certa maneira, arruinar a economia inglesa. Foi por isso que, nesse contexto, Napoleão vai voltar os seus olhos ao pequeno reino português, porque era um grande parceiro econômico com os ingleses e também era um ponto estratégico de Napoleão, pois daria o quê? Portugal é um grande ponto
onde você pode chegar lá e conseguir ir mais facilmente para a própria África, para o Brasil, por exemplo. Então Napoleão tinha algumas pretensões com as terras de Portugal. E no finalzinho do texto menciona como que se deu essa fuga. E antes de falar sobre isso, o que aconteceu? Por que Portugal então vai fugir para o Brasil? Desde 1806, quando Napoleão faz esse despacho, indicando o bloqueio continental, Portugal ficou dividido. Será que o rei pensou assim, que era no caso lá na época era o regente Dom João IV. Ele ficou dividido. Será que ele coloca-se à disposição dos franceses ou continua com aliança com os ingleses? Ele ficou meio cioso. Ora ele pensou em aderir ao bloqueio continental e depois ele volta atrás e continua com aliança com a Inglaterra. E isso aí vai ser o estopim. E os franceses, quando vão ter o não acato do rei Dom João IV, eles vão invadir Portugal. E nessa invasão, antes dela ocorrer, os portugueses vão se articular para fugir para o Brasil. Porque fugindo para cá, eles poderiam manter a hegemonia da corte, da coroa. Se eles ficassem lá, não se sabe o que aconteceria. E se matassem, né, a corte, matassem o rei, a rainha, aí seria pior. Então, no finalzinho de 1807, especificamente no dia 29 de novembro, a família real se embarca com muitas pessoas para o Brasil. E vão chegar aqui no ano de 1808, no início de 1808, que, como eu mencionei para vocês lá no início do texto, vai ser chamado de período joanino, que é o período onde a família real se estabelece aqui no Brasil. Tranquilo? E aqui nós temos as nossas atividades. Explique a seguinte frase. O governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Eu mencionei para vocês aqui acima esse trecho. Vamos agora responder isso. Vamos explicar essa frase. Por que Napoleão voltou os seus olhos para esse reino português? O governo de Napoleão voltou-se para o reino de Portugal por este ser um aliado assíduo dos ingleses, buscando a destituição dessa aliança. Como bem esclarecido no texto acima, via no reino português importante escala para alcançar outras regiões, como a Ásia, a África e também o Brasil. Então, por isso que Portugal foi cobiçado pelos franceses. E número 2, qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte? Inicialmente, os portugueses não aderiram ao bloqueio continental de Napoleão. Até tentou-se fechar seus portos aos ingleses, mas voltaram atrás. O regente Dom João estava cioso e procurava ganhar tempo até empreender a fuga de toda a corte para o vice-reino do Brasil. Então, como eu mencionei para vocês, o regente Dom João ele estava cioso, não sabia o que ele fazia e acabou optando pela continuação da aliança com os ingleses e os próprios ingleses vão ajudar nessa fuga. E a questão 3, para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Lá no texto fala sobre isso, que alguns conselheiros do reino eram a favor dessa mudança, até mesmo antes de todo esse emaranhado aí do bloqueio continental. Por quê? Para esses conselheiros, com a mudança de toda a corte, a coroa estaria intacta. No entanto, pensavam que poderia ser possível estabelecer um grande reino no Atlântico, fazendo assim o Rio de Janeiro a sede do Império Português. Com isso, né, pessoal, com a mudança da corte, a corte estaria intacta, né, ela não iria sofrer as sanções impostas pelo grande exército napoleônico, e de lá mesmo o regente Dom João poderia despachar, fazer o governo tanto nas terras brasileiras quanto no próprio Império lá em Portugal. E aqui nós temos um outro texto de uma outra atividade, que é a corte no Brasil. Pessoal, quando o Dom João chega, ele vai chegar lá em Salvador, na Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808, onde ele permanece por um mês com sua corte. E lá ele vai assinar uma carta régia muito interessante,
que vai ser a liberação dos portos brasileiros às nações amigas. Aqui, pessoal, nós vamos ter um início vamos ter aqui um ensaio para a independência do Brasil. Por quê? Vamos lembrar que o Brasil, antes da coroa, né, de toda a corte vir para cá, o Brasil fazia comércio apenas com quem? Com Portugal. Portugal tinha um comércio garantido com a colônia, porque era um monopólio. O que é monopólio? A exclusividade de Portugal fazer comércio com o Brasil. Nesse sentido, quando o regente Dom João assina esse termo, outros países poderiam fazer comércio com o Brasil. Qualquer nação poderia vir aqui, nossos portos, e fazer comércio, alianças, que antes isso não acontecia. Então, nesse sentido, isso vai ser interessante demais para os comerciantes. Eles não vão ser mais impedidos de fazerem comércio com outras nações, com outras pessoas, com estabelecimentos distintos dos portugueses. E que nós vamos ter a questão 1. Qual foi o objetivo da assinatura da Carta Régia por Dom João? E o que ordenava esse documento? Como eu já mencionei para vocês aqui na explicação, vamos agora estar lendo a resposta. O objetivo foi a abertura dos portos às nações amigas, uma forma de fazer receitas com impostos alfandegários, produtos estrangeiros que chegavam aos portos brasileiros. Com isso, também chegou ao fim do monopólio exclusivo de Portugal com a colônia brasileira. Agora, qualquer país poderia fazer comércio nas terras brasileiras. Entendeu? A número 2. Qual foi a reação dos comerciantes locais? Qual foi a reação, pessoal? Vão ficar satisfeitos, pois se abriram novas possibilidades de comércio para além dos portugueses, assim buscando novos mercados e o que lhes interessava. Seria um novo momento para esses comerciantes. Então eles vão gostar demais desse novo período aí, que agora eles não vão ser mais impedidos de fazerem comércio com outras nações que antes eram impossibilitados do monopólio, porque o monopólio obrigava-os a fazer comércio só com os portugueses. E aqui um último texto, residências nobres. E aqui já vai estar falando basicamente de como que a corte vai se instalar, né, aqui no Brasil. As residências, as suas características. Uma coisa interessante que vai acontecer, aqui no texto vocês façam a leitura, vai ser um sistema chamado de aposentadoria. Olha aqui, que consistia em dar alojamento, aposento, a quem estivesse a serviço do rei ou acompanhasse em alguma viagem. E era o caso dos funcionários reais, dos nobres que chegavam ao Rio de Janeiro e solicitavam moradia ao príncipe regente. Vamos agora na nossa questão. Essa sistema de aposentadoria vai causar um descontentamento com a população. Por isso que nós vamos estar entendendo aqui agora na questão 1. O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local para onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população do Rio de Janeiro? Por quê, pessoal? No finalzinho do texto aqui menciona isso. Por que isso se tornou odioso? Vamos estar entendendo aqui na resolução? Os donos das casas eram obrigados a se retirarem, apesar de não perderem o imóvel e receberem o aluguel do mesmo. Olha que coisa meio contraditória. Esse sistema de aposentadoria, então, ele era um sistema onde a pessoa que trabalhava para o regente pedia a ele um local para morar, para ficar, e ele escolhia uma casa e ia lá e tomava posse da casa. Por mais que o proprietário não perdesse a casa e recebesse o aluguel do mesmo, era contraditório. E se o proprietário não tivesse ali um outro local para morar? Por isso que isso vai ser chamado pela população de conhecer na rua ou prédio roubado. Meio assim para ironizar essa prática efetuada aqui pela corte no Brasil. Isso então vai gerar indignação entre parte da população, pois não davam opção de escolha ao dono do imóvel que deveria sair. Dessa forma, muitos diziam que a sigla PR, né, as pessoas que iam para as casas, colocavam-se essa sigla PR, Príncipe Regente. Aí eles estavam satirizando, dizendo que representava põe-se na rua ou prédio roubado. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês retornem no vídeo, vejam novamente. E chegamos aqui ao fim do nosso PET. E até a próxima.